tema que eu tenho estudado já há alguns anos e dentro da área da conscienciologia e dentro da área da medicina integrativa é um tema que eu tenho estudado. Portanto, hoje o tema da palestra é: e se o teu pai já tivesse sido teu filho? O objetivo da nossa conversa hoje é ensinar cada criança, cada adulto a entender que nós vivemos num mundo multidimensional, num universo multidimensional, que nós, portanto, devemos respeitar todas as criaturas e todas as consciências, tendo em conta isto que eu estou a dizer, e que, nesse sentido, através dos mais modernos conhecimentos da física quântica e da neurofisiologia, mostrar várias explicações ou algumas explicações sobre o processo da morte e o que é que acontece neste processo. Sendo assim, esta conversa não implica conexão com nenhuma religião ou entidade político-partidária. Esta palestra resulta da pesquisa que tenho feito para um livro no âmbito da disciplina ou da área da conscienciologia. E também é importante dizer que não tenho nenhum conflito de interesse a registar. Isto significa que ninguém me pagou para eu falar sobre isto. Vejam bem, falo porque quero, porque me gusta. Bom, então, quando comecei a pensar como é que seria interessante falar neste tema, porque muitas vezes, e aconteceu com os meus próprios filhos, as crianças dizem coisas que nós não entendemos, coisas como se elas fossem mais velhas, ou parece que elas já têm experiência de algumas coisas que supostamente seria impossível que tivessem. Então, é muito importante que o adulto que é responsável pela criança ou o adulto que tem alguma lucidez para uma criança que goste, diga àquela criança que a criança surgiu de um amor entre o pai e a mãe. Mesmo que, quando estamos a ter esta conversa, isso já não seja uma realidade. Ou seja, mesmo que o pai e a mãe já estejam separados, é muito importante dizermos às crianças que elas surgem nesta existência, neste planeta, nesta vida intrafísica do amor entre o pai e a mãe. E, portanto, se é pai ou mãe de alguma criança, é importante relembrar ao seu filho, independentemente da idade do seu filho, em voz alta e olhar bem profundamente nos olhos, assim, bem profundamente nos olhos, é muito importante dizermos às crianças que o vamos acompanhar até ao nosso último dia de vida no planeta Terra. Portanto, é também importante dizermos que todos nós, ou naquele em particular a criança, principalmente quando as crianças emocionalmente são mais sensíveis, que elas surgem de um ato inicial de amor dos pais, de prazer dos pais, porque a ciência está a mudar de paradigma e nós temos que nos virar ao avesso. Esta é a lógica de fazer esta palestra. Virar ao avesso aquilo que nós pensávamos que era, às vezes já não é. Então, mas porquê é que eu me ponho a falar destas coisas esquisitas? Ontem uma amiga disse-me: tu estás tola, tu falas dessas coisas e depois não queres que digam que tu és meia tola. E é possível que eu seja, mas falar disto, que é um título assim bem esquisito, não é? E se o teu pai já tivesse sido teu filho, o que é que isto quer dizer? Não estamos habituados a pensar nisto assim. É importante explicar quais são os mecanismos fundamentais da emissão e da recepção de energias, que a energia afeta o nosso corpo e que a medicina, e sendo eu médica, a medicina tem algo a dizer no parapsiquismo e tem algo a dizer nas retrocognições. As retrocognições, que são as nossas vivências de vidas passadas.
Mas, como sempre, repetindo Buda há 2000 anos, não acreditem em nada do que eu digo, não acreditem em nada do que leem, simplesmente estudem e depois tirem as vossas próprias conclusões. Quem ouve esta palestra ou quem vai ler o livro, se ele sair, se eu algum dia conseguir que ele esteja editado, é importante que nós tenhamos uma coisa que se chama o abertismo parapsíquico. O que é o abertismo parapsíquico? É a chamada open mind, mentalidade aberta, abertura consciencial, na qual nós temos que ser sensíveis, acessíveis às paravivências, sendo, portanto, despojados de preconceitos e de críticas excessivas. E eu ontem adorei ver uma mensagem no Facebook, não sei de quem, que dizia que era uma estupidez eu ir falar deste tema, porque é óbvio que o meu pai não pode ter sido meu filho, porque o meu pai é meu pai e o meu filho é meu filho. E eu fiquei muito contente que 3 meus queridos pacientes foram em minha defesa, ou acharam que tinham que ir em minha defesa, a explicar que realmente nós precisamos de ver o mundo com outros olhos, nós precisamos de focar o mundo de forma diferente, aquilo que nós pensamos que é a realidade taxativamente não é bem assim, portanto nós temos que nos sintonizar como se fôssemos uma frequência de rádio, aquelas rádios antigas que era preciso mexer lá no botãozinho, vamos nos então sintonizar àquilo que eu estou a falar hoje, porque muito daquilo que nós pensamos que é, não é, e muito do que pensamos que não é, é. Por exemplo, dou-vos alguns exemplos assim para ver se abanamos essas cabeças tontas. A salada russa não é russa, não vem da Rússia. A omelete francesa não é francesa, não vem da França. Uma criança de 5 anos foi mãe no Brasil e uma mulher menopáusica de 65 anos, desculpem, a criança de 5 anos foi mãe no Peru e uma mulher de 65 anos foi mãe sem tratamento ou sem inseminação artificial em São Paulo. Uma mulher deu à luz 2 gêmeos, 2 rapazes, um era preto e um era branco. Existe um homem que vive há 67 anos sem comer absolutamente nada. Então, meus amigos, se eu vos tivesse perguntado o que achavam sobre o que eu acabei de dizer, tinham-me dito tudo que não. Por isso, vamos ter então este abertismo parapsíquico, este open mind para ouvir aquilo que eu tenho para vos contar. Então é muito importante perceber que existem 2 realidades no universo. Uma é a consciência ou as consciências, somos nós propriamente ditos, ou seja, a consciência inteira, com todos os seus corpos, com todas as suas existências, com todas as suas experiências, épocas e lugares de vida. E numa abordagem integral, então, eu projeto a minha consciência em relação às várias dimensões existenciais. Eu sou a consciência, todos vocês são a consciência e também todos os seres autoconscientes das dimensões fora da vida humana. Portanto, as 2 realidades no universo que existem sou eu e cada um de nós, portanto, o que nós chamamos a consciência e depois a energia, que é tudo o resto além das consciências. Portanto, quando nós estudamos a ciência que estuda a consciência, temos que entender que existem várias prioridades em relação à nossa evolução. Por exemplo, a optimização da nossa progressão no sentido consciencial, que nós devemos indicar a vivência das nossas emoções e sentimentos. Devemos ter cuidado com aquilo que se chama as autocorrupções, que tem a ver com as desculpas que eu dou para não fazer uma coisa. Por exemplo, porquê é que fumam? Deviam deixar de fumar. Mas a resposta sempre é: eu para o mês que vem vou deixar de fumar, doutora Ana. Ou então daqui a 15 dias eu vou me inscrever no ginásio. Ou então eu já estou inscrita no ginásio, mas ainda não comecei a ir. Todas estas desculpas que nós vamos dando para não fazermos determinado estilo de vida saudável na nossa vida, chamam-se a isto autocorrupções. Portanto, quando vierem dizer-me alguma autocorrupção, pensem, estejam caladinhos e pensem como é que vão dar a volta a estas autocorrupções ou as sabotagens também. Na programação neurolinguística chamamos a isto uma autossabotagem. Depois,
é muito bom se nós nos pudermos transformar a nós próprios, a nossa própria personalidade, se nós pudermos ser um agente catalisador da evolução das outras consciências. O que é que isto quer dizer? E eu à minha volta espalho o meu charme e eu consigo ajudar os outros. Cada um de nós pode ser responsável por participar na evolução das outras consciências. Também devo entender que a consciência é indestrutível, portanto ela persiste nas várias existências, nas várias vidas e em várias dimensões. E sendo assim, eu vou começar a desreprimir-me para que eu possa ter acesso a outras ideias, vamos lhe chamar assim. Então, quando nós falamos de energia, e eu gosto muito de falar sobre este tema, eu gosto muito de falar sobre energia, sabemos que relatos de energia existem desde sempre. As culturas tribais primitivas já tinham fenómenos parapsíquicos frequentes, temos a história da Atlanta, na qual sabemos, por exemplo, que a medicina era à base da luz, trabalhavam à base da luz. Os sumérios, há 5.000 anos antes de Cristo, ou na Mesopotâmia, há 3.800 anos antes de Cristo, por exemplo, na Mesopotâmia já tinham descrito o planeta Urano, porque faziam projeções astrais e, portanto, viajavam através do universo e conseguiam ter acesso a que de facto existiam outros planetas. Na China, por exemplo, há 3.000 anos antes de Cristo, temos o Qigong, que é uma forma de trabalho da energia do próprio corpo, e os sensitivos nos funerais psicografavam em pedra mensagens do morto para a família. Os egípcios, há 3.000 anos antes de Cristo, já tinham demonstrações sobre a energia e as mãos tinham com alguns raios. Então, relatos de energia existem desde sempre. Temos é que entender que depois a cultura ou as imposições religiosas nos vieram de alguma forma deixar que pensem através da nossa cabeça. Então a ideia é aqui abanar um pouquinho as ideias de cada um de vocês para o que eu vou contar a seguir. Portanto, em termos gerais, vou tentar explicar que nós temos vários corpos, que já tivemos outras vidas, que devemos perder o medo da morte nesta premissa de que se temos vários corpos e tivemos outras vidas, então para que é que vamos ter medo de morrer? Havemos de passar por cá outra vez, seguramente. Que nós devemos respeitar as leis do universo, que de alguma forma temos que sanar a árvore genealógica da nossa família, onde eu também me incluo, e, muito importante, que quando sonhamos, às vezes não são sonhos, então o que é, quando eu às vezes tenho um sonho, se não é um sonho, e que aquilo que nós pensamos nos transforma naquilo que nós somos. Então, em relação aos nossos vários corpos, nós temos mais do que este corpinho maravilhoso que nós vemos com os nossos olhos também maravilhosos. Portanto, a ciência hoje em dia já nos ensina de que, além do corpo físico, nós temos outras unidades, digamos assim. Temos, portanto, um corpo energético, temos um corpo emocional e temos um corpo mental. O corpo energético também é chamado de energossoma, o corpo emocional, que é o meu corpo das minhas emoções, dos meus sentimentos, é chamado de psicossoma, e o meu corpo mental é chamado de mentalsoma. Estes corpos estão todos ligados e nós sabemos, portanto, que entre o corpo físico e o corpo emocional existe o campo eletromagnético, que é o meu corpo energético, que também é chamado de aura. Portanto, quando nós nos conseguimos concentrar, quando nós conseguimos abrir o quê? Quando nós conseguimos estar mais sensíveis às diversas frequências de energia, nós conseguimos captar então as auras das outras pessoas. Isto treina-se e eu aconselho a que façam esse treino, que é muito interessante. Então nós temos 7 chakras, os 7 chakras que pertencem ao corpo energético, também são chamados de corpos subtis e, portanto, são muito importantes para a transformação da energia na multidimensionalidade.
relembro que hoje em dia já existem métodos de captar a nossa aura e o nosso campo eletromagnético, portanto a ciência já está muito avançada em relação a isto. Portanto, quando eu ensino às crianças que existem, pelo menos eu estou aqui a falar em 4 corpos, embora depois se possam falar em mais corpos, mas não vamos por hoje, não vamos falar sobre isso. Então, quando eu tenho o meu corpo físico, quando eu tenho depois o meu corpo energético, que vamos pensar no corpo energético como uma chiclete entre o meu corpo físico e o meu psicossoma, e depois eu tenho o meu mental soma, que é o meu corpo mental, o meu corpo das ideias. É muito importante entender uma coisa. Assim como eu tomo banho com o meu corpo físico, eu cuido do meu corpo, então nós também temos que cuidar dos outros corpos. Então é importante, lembra-se que esta seria uma palestra infantil, depois houve aqui um problema com o horário, mas esta era uma palestra para as crianças, então é importante ensinar às crianças os cuidados a ter com o corpo físico, uma hora de acordar, a hora de deitar, a roupa que escolhem é muito interessante, a escolha das cores, ou eventualmente termos algum cuidado com o material que é escolhido para usarmos nas nossas crianças, a comida que estamos a dar aos nossos filhos, a comida faz as crianças estarem tensas, nervosas, excitadas, ansiosas, preocupadas com o passado ou ansiosas com o futuro. A comida faz isto, porque a comida tem uma vibração e a comida tem uma frequência. Então, quando eu como algo, ou que seja inflamatório, ou que seja muito refinado, faz-me estar ou mais ocupada para trás ou para a frente e isso prejudica-me. É muito importante também que tenhamos estes cuidados com o corpo físico, possamos ensinar então às nossas crianças para que elas comecem a ser responsáveis pelo seu próprio corpo e não tenham que ser os pais e as mães que estejam sempre a pensar no que é que vão fazer. As crianças devem saber que a comida interfere naquilo que elas sentem, que a hora de deitar e a hora de acordar interferem no crescimento, interferem no metabolismo. Então, esta é a forma que nós temos de cuidar do nosso corpo físico. E também, sendo assim, nós temos que explicar às crianças como é que elas vão cuidar do seu campo emocional, do seu campo energético, perdão, portanto do seu energossoma. Existem técnicas bioenergéticas que podem ser ensinadas às crianças. Relembro que nós absorvemos energia de 3 fontes principais, do sol, do ar e da terra. E portanto existe neste sentido, existem exercícios, como por exemplo o estado vibracional, no qual eu posso ensinar à criança que ela imagine um pequeno elevador a ir desde a cabecinha até aos pés e dos pés à cabeça, em que o meu corpo literalmente seja como um bloco. E, portanto, eu depois o que tenho que fazer é imaginar que este elevador está a ganhar velocidade e sobe e desce do meu corpo, e isto faz aquilo que se chama o desassédio do meu corpo. Também se podem ensinar às crianças outras técnicas, como por exemplo a exteriorização de energias ou a absorção de energias. Estes são exercícios bioenergéticos que deviam ser dados tal qual é dada à mama da mãe. Devemos ensinar isto às mães, para as mães ensinarem isto aos filhos. Portanto, estas 3 técnicas vocês têm que sabê-las. Exteriorização de energia, absorção de energia e estado vibracional. E podem, por exemplo, muito facilmente brincar com uma criança, ou brincar vocês próprios, quer dizer, isto se não fizerem o conselho que eu disse no domingo, tomarem banho juntos, se tomam banho juntos com o companheiro ou com a companheira, já não dá para fazer esta técnica que eu vou dizer a seguir. Mas quando estão a tomar banho, vocês imaginam que essa água literalmente esteja a fazer a limpeza do vosso campo energético ou o campo eletromagnético, a vossa aura, ok? Bom, o que é importante? Quanto mais eu trabalho o meu corpo energético, mais eu consigo aceder à multidimensionalidade e, portanto, também mais eu consigo aceder a uma consciência que nós podemos chamar os nossos amparadores extrafísicos. Então é importante as crianças perceberem que aquilo que religiosamente
se chamava anjo da guarda ou um anjo guardião, ou... Portanto, esta conotação religiosa nós não a vamos ter aqui, mas vamos sim explicar às crianças que quando elas acedem a outra dimensão, elas conseguem aceder a uma consciência que lhe vai ajudar em determinados momentos da vida ou em alguma função que ela possa ter na sua vida. Isto, portanto, já falamos das técnicas em relação ao corpo físico, das técnicas em relação ao campo eletromagnético ou energossoma e as técnicas em relação então ao nosso corpo emocional ou psicossoma. No meu campo emocional, eu tenho que ter o empoderamento das minhas emoções e eu devo ensinar às crianças a nunca reprimir as emoções, ensinar-lhes técnicas do perdão para quando elas se aborrecem com alguma coisa. É muito importante as técnicas do perdão para que não fiquem ressentimentos ou mágoas e também termos um bom ambiente familiar no qual nós possamos então melhorar a personalidade da criança para que essa criança seja um agente catalisador da evolução do seu grupo karma. O seu grupo karma é digamos, a família mais alargada que tem a ver com todas essas vidas. E depois, em termos do corpo mental ou mental soma, podemos fazer alguns exercícios mentais que nos possam ajudar. Relembro que estes corpos atuam nas múltiplas dimensões porque nós somos seres multidimensionais e também muito importante, para não haver, muito importante é que nós devemos ver as crianças como consciências. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, embora nós vemos a criança como ela é no seu corpo físico, na vida intrafísica, como uma criança no planeta Terra, é importante que em algumas situações nós possamos ver as crianças como consciências, porque isso ajuda-nos a perceber algumas frases ou alguns comportamentos que nós entendemos que não são normais para uma criança, mas que enquanto uma consciência com multi-existências, que atua na multidimensionalidade, com um passado, com muitas experiências, essa consciência terá e não como criança propriamente dita. Compreenderam isto? Isto é muito importante. Depois, o segundo item que eu gostava de vos contar hoje é que nós já tivemos outras vidas. Quando percebem que nós temos vários corpos e que podemos aceder a outras dimensões, então também entendem que nós já podemos ter sido mãe da nossa mãe ou pai do nosso pai. E nós conseguimos ter acesso a esta memória através de uma experiência parapsíquica chamada retrocognição. Sendo assim, nós somos seres multisseculares, portanto existimos há muitos séculos, somos seres multi-existenciais, portanto já tivemos várias existências, somos seres multidimensionais porque atuamos em várias dimensões e somos consciências em evolução. Ao conjunto das nossas vidas passadas nós chamamos a serialidade existencial, ou seja, a série de vidas que eu tenho enquanto consciência. E eu acedo isto através da minha memória, só que é a minha memória, não a minha memória física que eu tenho aqui no meu cérebro desta vida, mas a minha holomemória. É o conjunto da memória de todas as minhas existências. Então, eu venho com uma programação existencial mais ou menos definida. O que é que isto quer dizer? Eu venho mais ou menos com um roteiro daquilo que é suposto eu fazer nesta existência intrafísica. Quanto mais cedo eu tiver a intuição ou a coerência daquilo que eu quero fazer com a minha vida, mais fácil, mais orientada será a minha vida. Isto é muito importante e por isso esta palestra era para as crianças, porque se as crianças, nós que são tão intuitivas, ainda não estão tão lixadas como as nossas cabeças grandes, então se eu consigo ensinar isto às crianças, elas vão mais facilmente seguir a sua programação existencial. Relembrar também que nós viemos a aprender a evoluir aqui com papéis diferentes e estes papéis diferentes é que nos fazem então
ver que nós já podemos ter sido mãe da nossa mãe ou pai do nosso pai. Também relembrar que existem vários fenómenos parapsíquicos, um deles mais frequente é a clarividência, muito frequente nas crianças, e portanto, se os vossos filhos estiverem a conversar com um amigo ou um animal imaginário, mas é só imaginário para os grandes, porque para os pequenos ele está ali, noutra dimensão, portanto não é com estes olhos físicos, mas é com a capacidade que nós temos de aceder a outra dimensão. Muitas vezes quando estão a conversar com o avô, é literalmente o avô que já morreu porque está na dimensão extrafísica e a criança consegue ter acesso a esta dimensão extrafísica. E, portanto, também temos que ter cuidado quando a criança diz alguma coisa, como, por exemplo, ó mãe, lembras-te quando eu era teu pai? Ou ó mãe, lembras-te quando o avô foi meu filho? Então, é importante não entrar em estado epilético quando uma criança diz isto, é importante não entrar em estado convulsivo quando uma criança diz que o avô está sentado na cadeira onde o avô se sentava sempre quando vinha almoçar ao domingo, é importante que estejamos atentos àquilo que ela diz, possamos escrever o que a criança nos refere e algum dia isso fará sentido de alguma forma. As crianças têm mais facilmente acesso aos fenómenos parapsíquicos do que os adultos. E, portanto, as crianças também podem ter fenómenos além dos fenómenos que eu já disse, de clarividência, podem ter fenómenos de comunicação via pensamento, que é, por exemplo, a telepatia, e muito frequentemente têm fenómenos de retrocognição, que são então a memória das outras vidas que nós temos, e são estes fenómenos que metem muita confusão aos pais, porque aí é que dizem coisas que às vezes nos assustam. Pronto. O que é que eu vos queria dizer também? Que todos nós temos acesso a um fenómeno que se chama projeção astral, e quando eu tenho esta viagem astral ou esta projeção astral, só que eu confundo esta projeção com sonho, já vamos ver um pouquinho mais à frente. Só 1% dos humanos, na realidade, é que têm projeções conscientes lúcidas com rememoração. Isso o que é que quer dizer? Quer dizer que só 1% dos humanos no planeta Terra é que se consegue lembrar de quando saiu do corpo e do que é que fez e consegue escrever sobre o assunto, por exemplo. Agora isto vai-me ficar sem bateria, é fantástico, portanto vou ter que ficar aqui com a mão. Bem, vamos seguir para a nossa frente. Muito bem. Vamos falar mais à frente então das projeções astrais. Perder o medo da morte. Quando o nosso corpo físico deixa de bater o coração ou deixamos de respirar, a nossa consciência, que é, como já perceberam, aquilo que verdadeiramente somos, só muda de dimensão. Portanto, a consciência não morre enquanto consciência, não se consegue destruir. Então, é importante dizermos às crianças que se morreu alguém que ela gosta, da família dela, um amigo, um animal, ela pode imaginar essa consciência como uma estrela, um ponto de luz, uma lâmpada e explicarmos que esse alguém só transitou de dimensão. E também dizermos às crianças que se elas aprenderem ou estiverem atentas, elas se podem comunicar. Não pelo abraço, pelo beijo, como estamos habituados aqui mais na existência terrena, mas de outra forma. Portanto, que é natural que tenhamos saudades de quem abandonou o plano físico, mas o ideal é que transformemos esta saudade em gratidão por tudo aquilo que vivenciamos com essa pessoa ou animal de que gostávamos e tudo aquilo que essa pessoa representou para nós. Perder o medo da morte é começar a viver com todas as potencialidades que nós somos capazes enquanto consciência e que trazemos inata. Outro ponto que eu gostaria de que soubessem para transmitir aos vossos filhos é o respeito pelas leis do universo. Tudo o que existe no universo, como eu já disse, é consciência, tudo o resto é energia.
e nós estamos imersos então num universo e estamos, portanto, sujeitos às leis do universo, como por exemplo a lei da ação-reação, como por exemplo a lei universal da cosmoética, como por exemplo a lei do universalismo, como por exemplo a lei da maxifraternidade, que é a benevolência, quando eu penso sempre o melhor possível cosmoeticamente para todos e para todas as consciências, e devo respeitar os reinos da natureza. Depois, muito importante, é quando eu faço a sanação da árvore genealógica da minha família. É importante que às crianças seja desenhado a árvore genealógica, que elas aprendam algo sobre os seus antepassados, o que é que eles fizeram, os seus costumes, os acontecimentos mais importantes da sua vida, quem é que os antepassados amavam, quem é que não gostavam, com quem se chatearam, porque é importante nós percebermos que alguns antepassados nossos fizeram coisas menos boas, outros não acabaram alguns projetos na vida e que nós não temos que os copiar ou não temos que seguir de alguma forma aquilo que eles deixaram por fazer. E por isso, quando nós dizemos isto, nós também nos estamos a libertar, ou estamos a libertar estas crianças, porque nós podemos viver a nossa própria existência terrena, experimentando erros novos, evoluindo a partir das nossas próprias aprendizagens, sem estarmos inconscientemente a fazer o que os nossos antepassados fizeram ou não fizeram, não completaram ou deixaram de completar, ou de alguma forma este peso inconsciente que temos. E esta herança inconsciente, que nós não sabemos a maioria que trazemos, vai modificar o nosso comportamento e as nossas ações perante acontecimentos da vida. Quando eu estudo a minha árvore genealógica e eu faço a sanação de alguns acontecimentos destes, eu estou-me a libertar deste peso inconsciente que eu nem sabia que tinha, ao qual, portanto, eu chamava destino, a minha vida, o meu destino, foi aquilo que aconteceu, mas quando eu me liberto, eu começo a viver verdadeiramente aquilo que eu decidi que mais ou menos seria a minha programação existencial para esta minha existência terrena. É muito importante que as crianças de alguma forma sanem a sua árvore genealógica, porque é uma forma de honrarem e valorizarem as suas origens e agradecermos a vida, porque esta vida intrafísica é uma oportunidade de evolução. Relembro aqui uma frase do psiquiatra Jung, já falei quando falei na palestra da sanação da árvore, que aquilo que nós não fazemos aflorar à consciência aparece nas nossas vidas e nós chamamos de destino. Portanto, se querem tomar a rédea da vossa vida, se querem eliminar bloqueios ao amor, à prosperidade económica, à prosperidade familiar de alguma forma, o desentendimento com alguém da vossa família ou com amigos, façam a sanação da árvore familiar. E, portanto, neste sentido, melhor se o façamos já às crianças, porque estamos a permitir que elas possam viver todo o potencial que trouxeram para viver. E agora vamos falar sobre os sonhos e quando sonhamos, que às vezes não são sonhos, então o que é que quando nós às vezes sonhamos, então o que é que não são sonhos? Esta frase está descrita numa ciência que se chama a projeciologia, na qual um médico estudou muito e pesquisou muito sobre um fenómeno chamado projeções astrais. E com base então na explicação dos corpos, a projeção astral é o ato de um destes corpos sair literalmente do corpo físico e ir a outra dimensão. Acontece quase todos os dias quando nós estamos a dormir e nós achamos que são sonhos. É muito interessante ver as figuras sobre a saída do corpo e a projeção astral, o que é que as pessoas muitas vezes dizem, que sentem um estremeção, às vezes quando estão na fase do adormecimento sentem um estremeção. Este estremeção é chamada descoincidência, é quando então o meu energossoma e o meu psicossoma começam a descoincidir com o meu corpo físico, e nós então vamos ter acesso a esta outra dimensão.
É muito importante saber que nós também interagimos com todos os padrões energéticos. O que é que isto significa? Que muitas vezes eu estou sujeita a captar uma energia que não é minha, uma frequência que não é minha, um pensamento que não é meu, e isto pode influenciar de alguma forma a minha vida negativamente. Claro que se for positivamente, nós não nos preocupamos, nós preocupamos se for negativamente. Então, quando nós tomamos consciência de que, na realidade, nós conseguimos aceder a estas multidimensões, nós passamos a ter a consciência da multidimensionalidade e a nossa vida começa a ser mais leve. Depois, por último, falar sobre aquilo que nós pensamos que nos transforma naquilo que nós somos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a energia segue o pensamento e que, portanto, é muito importante para compreendermos a natureza dos processos que ocorrem no âmago de cada ser humano, de cada consciência e também com o universo num determinado momento de tempo. Então, aquilo que eu penso na minha cabeça está associado a uma espécie de onda que vai influenciar outras pessoas ou o meio ambiente onde eu estou ou, muito importante, ambientes longe de nós. Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos. O pensamento está, portanto, associado a um sentimento e a uma energia, aquilo que o professor Valdo chamou de pensene. Ora, significa que eu, à distância, posso influenciar outras pessoas negativamente, assim como também posso influenciar outras pessoas beneficamente ou positivamente. Esta é a explicação quando eu acabo de contar isto, porque é que no domingo, quando eu falei na palestra maravilhosa sobre a sexualidade e falei na masturbação, quando nós praticamos a masturbação, nós devemos pensar em nós próprios. Porque então, quando eu estou a pensar noutra pessoa para o ato que eu estou a fazer no momento, significa que eu estou a influenciar essa pessoa, estou a conectar-me com o campo eletromagnético dessa pessoa e também, de alguma forma, essa pessoa possa-me estar a influenciar a mim, porque eu conectei-me com ela se eu chego a fazer um acoplamento energético com essa pessoa. Tive muitas perguntas sobre esta explicação da masturbação. Esta é a explicação porque é que nós temos que ter cuidado nesse ato em específico, mas também temos que saber que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia, farto-me de falar nisto, a maioria são inconscientes, não temos verdadeira consciência e portanto, quando eu penso, se eu influencio alguém ou se eu penso alguma coisa de alguém, tenho que ter cuidado se eu não estou a ser influenciada por outra pessoa. Se a energia segue o pensamento e se no universo tudo é energia e tudo vibra, eu sou aquilo que eu penso. E os meus pensamentos e os meus sentimentos são traduzidos depois no meu corpo físico em cadeias de aminoácidos. E, portanto, o meu pensamento altera literalmente o meu DNA, a minha sequência genética, para melhor ou para pior. Portanto, o corpo físico pode ser alterado pelas emoções que vivemos. E cada pensamento cria então uma impressão no campo total da inteligência. Por isso é que é muito importante eu pensar que aconteça o melhor para todos os envolvidos em todos os planos. Isto quando eu estou muito zangada com alguém, ou quando eu me quero separar de alguém, não sei se me vou separar de alguém, não sei o que é que vou fazer em relação a uma pessoa ou em relação a uma situação. Temos de ter o cuidado para evitar manipular a nossa existência ou a existência de outras pessoas. E como é que eu devo ter o cuidado para evitar manipular? Pensando que aconteça o melhor para todos e evitando pensar, eu queria me casar com fulaninho, eu queria andar com aquela tipa, eu queria ter aquele emprego. É certo que eu posso desejar ter aquele emprego, eu acho que aquele emprego será o melhor para mim. Eu acho que aquele emprego será o melhor para mim. Mas se eu pensar numa perspectiva mais macrocósmica, e se para mim estiver reservado um emprego melhor?
Então eu devo escolher, se eu quero mudar de emprego, eu devo escolher um emprego, devo colocar as características do meu emprego dentro daquilo que eu penso que seja o melhor, não definindo especificamente, por exemplo, a empresa onde eu gostava de trabalhar. Porque lembrem-se sempre que está algo destinado melhor para nós, está algo no universo sempre maravilhoso à nossa espera, à espera que nós estejamos com a frequência vibracional adequada para então recebermos. Há uma anedota maravilhosa que exemplifica muito isto, que é preciso beijar muitos sapos para encontrar um príncipe, isto tendo em conta a prosperidade. Eu hoje ainda não tinha contado nenhuma anedota e eu sei que vocês ficam com falta das minhas anedotas. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de alguma forma, os nossos relacionamentos, os nossos trabalhos, a nossa família, nós temos que entender que faz tudo parte das aprendizagens e da aprendizagem enquanto evolução propriamente dita. Portanto, quando eu penso numa pessoa ou numa situação, num emprego, numa casa, por exemplo, vamos idealizar isto não colocando o nome específico, a rua específica, mas abrindo para que o universo me dê o máximo que eu consiga receber nesse momento. Lembrem-se, por exemplo, quando vocês não ficam com um emprego que vocês acham que era maravilhoso, é porque algo melhor está reservado à espera que estejam preparados para esse momento. Ok? Então, cada célula é um ponto de consciência dentro do campo de consciência universal e por isso nós devemos ocupar-nos em sermos genuinamente nós próprios em todos os ambientes em que estivermos. Vejam, por exemplo, se todos nós tivéssemos a capacidade de telepatia, ou seja, se todos nós tivéssemos a capacidade de ler a mente das outras consciências e das outras pessoas, vocês já imaginaram o que era de confusão? Por exemplo, hoje aposto que alguém que está a ouvir-me ou que vai ouvir teve o seguinte comentário: olha, ela hoje pôs a câmera de lado, nunca sabe funcionar com aquilo. Olha, hoje foi vestir vestido branco, olha que horror vestir um vestido branco para terça-feira à noite. Olha, usou aqueles brincos que já tinha usado na palestra anterior. Então imaginem se eu conseguisse captar as merdas todas que pensam acerca da minha pessoa. Não tinha feito palestra nenhuma, porque quando comecei a fazer 3 palestras por semana, diziam para não fazer 3 palestras por semana. Quando faço uma, dizem agora só faz uma. Então nós temos de ter o cuidado na nossa vida de fazermos aquilo que nós acharmos que é o melhor em todos os momentos, sem nos preocuparmos verdadeiramente por aquilo que os outros pensam acerca da nossa pessoa e da nossa consciência, ok? Tudo isto que eu vos disse e que eu estive aqui a explicar nos leva ao conceito da cosmoética. Então, quando eu penso o melhor, que aconteça o melhor para todos, em todas as dimensões, este é o verdadeiro conceito da cosmoética, porque então significa que eu não estou a pensar ou a desejar mal do outro, mesmo que não seja consciente ou mesmo que não seja por mal, digamos assim, em bom português. E isto também nos leva ao conceito de universalismo. O conceito de universalismo é um conceito maravilhoso porque é uma orientação filosófica evolutiva que é fundamentada nesta presença das leis universais que eu já disse, quando somos um ser cósmico, e que coordena o desenvolvimento da consciência, as interações energéticas e a integração das consciências e da energia com a dinâmica do cosmos e do universo. Então, todos nós devíamos ocupar-nos em ser universalistas. E quando conseguimos atingir isto, nós conseguimos aceder ao ser cósmico que verdadeiramente somos e passamos a viver muito mais felizes com a consciência de que existe este outro lado, esta outra dimensão de onde nós viemos, para onde vamos, e que explica como é que eu já posso ter tido vários papéis na vida das pessoas com as quais eu me rodeio. Portanto, meus amigos, está quase a terminar. Ideias finais
da palestra e se o teu pai já tiver sido teu filho, ou e se a tua mãe já tiver sido tua filha, ou se o teu marido já tiver sido teu irmão. Pergunto, e gostaria muito que perguntassem às crianças com as quais vivem: será que todos estamos sujeitos a ter uma vida robotizada, sem questionamentos? Será que nascer, crescer, escolher uma boa profissão, preferência que dê muito dinheiro, ganhar dinheiro, ter uma vida confortável, casar, arranjar um gajo, ter filhos e morrer? Será que a vida humana, a existência intrafísica no planeta Terra só se resume a isto verdadeiramente? Então não era muito mais interessante se nós tivéssemos estes conceitos da cosmoética, do universalismo, da mega fraternidade por todas as consciências, na qual em realidade eu consigo entrar em coerência cardíaca comigo própria e portanto eu espalho esta vibração de amor incondicional para os outros? E então, sendo cosmoética, universalista, eu posso melhorar o meu parapsiquismo. Devo ter cuidado se tenho algum fator que iniba o meu parapsiquismo, como por exemplo estas tais autocorrupções que eu falei. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, vejam bem, eu falo imenso de dieta. Na minha casa, no meu dia a dia, na minha vivência, eu tenho cuidado com a minha dieta e com a minha alimentação da minha família. O que não significa que se nós formos a um casamento, uma boda, bem, agora ninguém vai a lado nenhum, mas quando nós íamos, que não significa que eu não coma coisas de vez em quando que me possam inflamar ou que são consideradas inflamatórias. Mas na base, na gênese, eu tenho que ter coerência entre aquilo que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Logo, eu tenho que ser coerente quando eu estou a falar um conselho que eu também o pratique, porque senão isso é uma sabotagem e é uma incoerência. Eu entro então nesta autocorrupção. Eu não posso dizer a um paciente para não fumar quando se eu fumasse. Eu devo fazer exercício físico para dizer aos pacientes que pratiquem exercício físico. Então, a autocorrupção ou a autossabotagem são fatores que inibem o parapsiquismo. Também tenho de ter cuidado se tenho alguma dependência física ou química que me iniba o meu parapsiquismo, porque com estas dependências o parapsiquismo é inibido. O desconhecimento da multidimensionalidade vai me inibir o parapsiquismo quando eu sou uma exagerada na emocionalidade. Choro por tudo e por nada, emociono-me por tudo e por nada, é preciso muito cuidado com isso. E depois, se eu tenho raiva e ausência de perdão, ressentimentos, mágoas antigas e também as influências culturais ou religiosas fazem com que nós tenhamos inibição do nosso parapsiquismo. E quando nós temos inibição do parapsiquismo, nós não podemos aceder a toda esta capacidade de entrar em contacto com a multidimensionalidade que eu já expliquei. Estou muito convencida que a medicina do futuro irá aceitar a maturidade da consciência integrada, no sentido de aceitar que temos mais que um corpo, que temos mais que uma existência, que acedemos a mais que uma dimensão, que somos multidimensionais, que somos multimilenares, portanto temos esta holomaturidade da consciência, que é o que nos permite sermos verdadeiramente fantásticos. Portanto, em termos de conselhos, que esta era uma palestra infantil, como eu já disse, é muito importante que vocês, que os adultos ensinem aos filhos uma existência pacífica entre pais e filhos. Portanto, quando eu tenho esta existência pacífica dentro da perspectiva do que estou a falar aqui hoje de energia, isto chama-se um acoplamento energético, portanto, que haja um acoplamento energético ou afetivo, harmónico e amoroso entre pais e filhos, que haja coerência máxima na minha família, principalmente com as crianças, ou seja, o que eu falo, o que eu digo e depois o que transmite o meu corpo energeticamente seja o mesmo, porque as crianças leem muito melhor os campos energéticos do que os adultos. Devo ter o cuidado de evitar locais energeticamente entrópicos, ou seja,
locais energeticamente que me possam influenciar negativamente, obviamente que o shopping não é um local para nós irmos passear com as crianças. Ok? E também, por exemplo, o cemitério não é um local próprio para ir com crianças. Devemos evitar atos repressivos às crianças para que elas então possam transmutar as suas emoções adequadamente. Devemos incitar o desenvolvimento da maturidade da consciência o mais cedo possível, daí esta palestra que falemos de energia às crianças e da multidimensão. E também, como eu já disse, pelo menos de vez em quando, devemos deixar de ver as crianças como crianças e passar a vê-las como consciências. E por último, sabemos que nós podemos ter um caminho evolutivo muito mais rápido do que aquele que estamos a ter neste momento, porque nós estamos a viver com muito medo, e o medo sem dúvida que inibe o nosso parapsiquismo e a entrada nas outras dimensões, porque eu quando tenho tanto medo de ficar doente, tanto medo que a minha família fique doente, tanto medo se eu apanho o vírus, tanto medo se eu vou ficar desempregada, tanto medo se eu vou conseguir pagar um empréstimo, portanto eu estou a atrair estas consciências extrafísicas que estão na mesma frequência vibracional que eu estou em relação ao medo, por exemplo, e isso vai influenciar todos os meus corpos e portanto também vai influenciar os meus pensamentos e eu vou deixar de estar tão lúcida. E nós queremos todos estar lúcidos para poder decidir cosmoeticamente e de acordo com as leis universais. Portanto, era isto que eu tinha para vos contar hoje, não sei quanto tempo é que eu demorei, porque hoje perdi um bocadinho de noção do tempo. Se tiverem alguma pergunta, vamos aguardar aqui um bocadinho para ouvir se têm alguma pergunta. Aproveitem agora, que ainda temos uns minutos. Bom, parece que não temos nenhuma pergunta. Aqui também não temos nenhuma pergunta. Era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Obrigada, querida. Então, até à próxima e não sei muito bem a que horas vai ser a próxima, porque entretanto já me alterei com esta coisa das horas, portanto... bom, temos uma pergunta. Já estava quase a dar-lhe 1, 2, 3 e temos uma pergunta. Como se faz a sanação da árvore familiar? Ora, a sanação da árvore familiar faz-se com uma técnica que se chama sanação da árvore familiar ou psicogenealogia aplicada. Sugiro que ouça a minha palestra da sanação da árvore familiar para perceber que tem uma parte teórica científica muito interessante em relação à importância de nós realmente conseguirmos fazer a sanação verdadeira da nossa árvore familiar, mas por onde eu sugiro começar é por fazer o desenho da árvore. Não, primeiro sugiro começar pela palestra, porque a palestra está muito bem explicada, onde eu falo que devemos fazer o desenho da nossa árvore, portanto colocar o nosso pai, a nossa mãe, com o nome do pai, o nome da mãe, a data de nascimento, a data do casamento, se divorciaram, a data do divórcio, colocar os filhos dos nossos pais, ou seja, os meus irmãos, se há irmãos de outro casamento também devemos colocá-los, e depois os nossos avós acima de cada pai. Tentarmos saber o máximo de pormenores, como é que eram, como é que não eram, se davam bem, o que é que gostaram de trabalhar, em que é que trabalharam, de que é que morreram. Portanto, tudo isto é uma primeira abordagem, tentar saber os pormenores melhor possível, de forma a que depois uma terapeuta de sanação da árvore familiar ou de psicogenealogia lhe possa explicar com que antepassado, de acordo com aquilo que quer trabalhar, ou seja, eu tenho que identificar um bloqueio que eu tenho, por exemplo, não consigo, por mais que trabalhe, a minha conta está sempre quase no zero. Certeza que alguns se identificam com isto. Então a explicação disto é que eu possa ter um bloqueio
na minha árvore familiar em relação à prosperidade económica. E, portanto, eu vou ver qual é o antepassado que tenho mais relação, ou qual é o antepassado que por medo, que por algum trauma ou por algum conflito possa ter ficado com esta ideia que me vai passar a mim inconscientemente de que eu não posso ter prosperidade, por exemplo, porque se eu tiver prosperidade não vou ser feliz. Isto tem a ver com as crenças que nós temos e são estas que nós temos que trabalhar, então, para podermos ser mais prósperos, mais felizes, mais maravilhosos. Mais alguma pergunta? Como trabalhar estas questões? Vamos ver se eu consigo ver aqui as questões que me estão a colocar. Como trabalhar estas questões? Sou um bocadinho totó, realmente, reconheço, porque não estou a ser capaz de ver. Tenho aqui uma pergunta no Facebook e não consigo aceder à pergunta. Lamento imenso. Como trabalhar estas questões? Não sei se é como trabalhar estas questões da energia, portanto eu já expliquei mais ou menos que existem exercícios bioenergéticos que devemos saber, como por exemplo os exercícios do estado vibracional, que é imaginar então que temos um elevador da cabeça aos pés e dos pés para a cabeça e que vamos aumentar a velocidade deste elevador para que o nosso corpo entre em ressonância celular e eu possa então limpar o meu campo eletromagnético. A sanação da árvore familiar não é o mesmo que constelações familiares, estamos a falar de coisas diferentes. As constelações familiares também são uma técnica psicoterapêutica em que de facto podemos usar os nossos antepassados, mas a sanação da árvore familiar ou psicogenealogia aplicada é diferente de constelações familiares. Mais alguma pergunta? Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Então, até sexta-feira vamos fazer uma palestra, não sei ainda muito bem de quê. Portanto, mais uma vez estão abertas sugestões e sugerências àquilo que estejam dispostos a ouvir. Até à próxima. Obrigada por estarem aí.